Ele queria ser dono de supermercado quando era criança, mas em vez de abrir um negócio físico, ele construiu 10 ativos digitais que hoje trabalham para ele. Começou aos 16 anos, nunca teve emprego formal, já faturou mais de R$ 500.000 com o YouTube, já viveu como nômade em mais de 10 países e hoje ele veio aqui para te mostrar como é jogar na Liga dos Campeões do YouTube Dark. Fica comigo, porque tá começando mais um Channels Cast. Olá, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui na internet. Você já me conhece, sou o Gui Dias e tá começando aquele que vocês mais gostam. Mais um Channels Cast. Hoje eu tô aqui com um convidado especial, empresário do digital, o meu amigo Gustavo Machado. E aí, tudo bem? Fala galera, Guilherme, pessoal da Channels, valeu demais aí pelo convite. Prazer em todo mundo que tá me ouvindo, me chamo Gustavo. Vamos aqui contar um pouco da minha trajetória, desses pouco mais, né, de 7 anos aqui de YouTube, somando canais Dark, somando canais Autoridade também. E como que eu fiz, né, para faturar aí quase R$ 500.000 nesses últimos anos, com diferentes estratégias, né? Eu tive que ver o YouTube mudando bastante, canal Autoridade, canal Dark, venda de canais, enfim, espero agregar aqui para vocês no dia de hoje. Boa demais, já vimos aí que vai ser um episódio cheio de insights, já lápis e papel na mão ou gravador. Vamos começar aqui esse papo. Mais de 7 anos de experiência aí no YouTube, já passou por muita coisa, muita onda, né? Coisa que veio, que passou. Esse aí, ó, almirante aí que tá no Leme há 7 anos, realmente é de se respeitar. Só que, Gustavo, como é que começa? Então, vamos lá, como é que começa a tua jornada no YouTube? Você falou, canal Autoridade, canal Dark, o que veio primeiro? Como é que você começa, então, essa jornada aí de sucesso no YouTube? Pô, Guilherme, é interessante falar sobre isso porque, até um ponto antes de tudo, às vezes para quem tá ouvindo também, eu tinha essa mesma perspectiva lá em 2018. Eu pensava, cara, será que essa onda já não passou? Engraçado, né? Tipo, olha isso, em 2018 eu já tava com o pensamento, cara, será que ainda dá tempo? Será que já não existe muitos canais no subnicho que eu tô pensando em ir e tal? Às vezes você pode estar com essa ideia e, pô, na minha época não tinha IA, não tinha ferramenta quase de nada, né? Ninguém nem falava abertamente sobre o YouTube de dinheiro e tal. Então, uma barreira assim que eu tive que deixar pra trás. E veio primeiro os canais da Autoridade, de fato, né? Peguei um assunto que eu sempre gostei, de futebol e tal. Bem típico, né? Que no Brasil a gente geralmente sempre gosta, tem um público gigantesco. Comecei com um time do coração, que é o Cruzeiro, né? Tem vários negócios aqui no estúdio do Cruzeiro, inclusive. E aí comecei naquela época, em 2018 mesmo. Aparecendo. No começo, gente, já era totalmente dark, porque eu não tinha interesse de aparecer. Era tipo edições de melhores momentos e tal, quando o YouTube deixava, né? Porque depois começou a pegar no pé. Tinha alguns vídeos que eram muito mais edição, sem nenhuma narração de fundo. Aí, cara, chegou num determinado momento, quando eu perdi a monetização, em 2018 ainda, para 2019, que eu tinha que começar a narrar os vídeos. E eu comecei, sem aparecer, só narrando. Depois que eu fui migrando, né, pra aparecer, colocar a cara e dar minha opinião. Mas assim, meio que começou já Dark, no primeiro projeto meu. Só que na época não tinha IA, pô, 2018, 2019, foi migrando, né, me adaptando. Cara, peraí. Boa, boa. Você, então, já falou para mim que já de cara você perde a monetização aí do seu canal. Era um canal, é o canal que você... Era Dark, né? Era Dark, porque até, tipo, um ano depois de monetizado, que eu comecei a narrar, só era minha voz, mas eu nunca tinha aparecido, entendeu? Então já tinha um interesse, né? Só não sabia o que era ainda. Não existia, né? IA, esse conceito de canal Dark era só para grandes empresas e tal. Mas já comecei sem aparecer. Boa. Teve uma galera que recentemente ficou assustada aí porque veio uma onda de desmonetização agora, final de 25, início de 26. E aí você vem e me fala, não, em 2018 já passei por isso, galera. Há 8 anos atrás. Como é que, na época, como é que ficou a tua cabeça? Tu ficou assustado? Como é que foi isso aí? Como é que passou por isso? Pô, assim, você pensa em desistir, né, de fato, porque eu lembro que foi engraçado também. Nossa, eu era muito tímido, né, pô, essa questão de narrar vídeo e tal. Eu sei que eu cheguei numa conclusão. Eu falei, ó, se eu quiser continuar com isso daqui, eu vou ter que narrar esses vídeos. E foi engraçado porque o primeiro vídeo que eu fui narrar, pô, aí eu tava lá narrando o vídeo, tava meu pai entra dentro do quarto, eu esqueci de trancar a porta. Eu falei, ô, e, tipo, na época ele nem. Acho que ele nem entendeu, né? Pô, deve estar mandando um áudio aí no WhatsApp e tal. E aí eu falei, cara, tinha muitos motivos, sabe? Pra realmente parar, ficar com vergonha e tal. E não parei. E aí comecei depois a aparecer, o público aceitou bem também. Nessa mesma época, em 2019, né? Que eu comecei a ganhar um dinheiro. Em 2020 veio a pandemia, caiu muito a receita também. Só que aí nesse meio tempo, como eu fiquei sem aula, nessa época eu tava no terceiro ano na pandemia, acabou que sobrou um tempão do meu dia, né? Tipo, dava pra estudar ainda pro Enem e tal, mas aí eu fiz outro canal de futebol nesse meio tempo. E fui abrindo outros canais aparecendo. Inclusive esse canal que eu fiz em 2020, hoje é o meu maior.
dos que eu apareço e tal. Caí junto com o meu irmão, né? Tipo, a gente já tá com quase 75 mil inscritos e tal. Tirando os projetos Darks, né? Que alguns passaram disso. Aparecendo, foi esse o maior até hoje de futebol que eu comecei na pandemia com tempo livre, né? Vou ficar uma semana em casa, aqui sem aula, 2 semanas. Olha o que deu. Olha o que que deu. E esse aí, esse que você começa, então você passa de Dark para autoridade por conta desse revés aí, né, da monetização. Monetização, porque aí o conteúdo. Eu não sei o que o YouTube naquela época já pegava no pé, eu acho que era conteúdo repetitivo, porque não agregava valor. Olha aí pra você ver, a mesma coisa de hoje, cara, 2019. Eu recebi isso 2 vezes em 2019. Uma advertência e depois a desmonetização. E aí por isso você começa então a fazer canal autoridade, né, e aí tem que botar a vergonha de lado, Foi, cara. né, timidez e Eu já vi encarar o a câmera. potencial. Naquela época eu já vi esse potencial de uma rede, né? De vários canais. A questão é que era só eu, né? Eu e meu irmão ali. Então, pô, não tinha como a gente imaginar ter 10 canais, 8. O limite realmente foi 3, né? Realmente foi um máximo ali que a gente conseguia, porque, pô, era 2 vídeos por dia, 3, entendeu? Era bem puxado. Então, eu diria até que naquela época eu trabalhava muito mais do que eu trabalho hoje. Porque as ferramentas melhoraram, a qualidade também da câmera, do computador, né? E tal. Hoje em dia com muitas ferramentas de IA. E até para gravar, né? Igual a gente tá gravando aqui dentro de uma plataforma de gravação e tal. Isso em 2019, para mim, porra, era inimaginável, né? Era tudo mato, né, e realmente não tinha IA, né, a gente tá falando de um tempo que não tem IA para ajudar, é na raça. Pois é, não, e até às vezes o pessoal fica, mas eu não tenho um computador para começar e tal. Beleza, faz muita diferença. Mas, cara, até pegando a minha própria trajetória, tem uma foto que é muito legal, que, pô, eu editando um vídeo, cara, num celular, um Pocket pequenininho, da Samsung, 2018. E eu tinha um Motorola, um pouquinho mais novo, né? Mas não era nada demais. E gravando, tipo, eu não sei se eu tava gravando a introdução do vídeo, tipo, no microfonezinho da Samsung, normal, simplesinho. Então, tipo assim, realmente com um investimento bem baixo, sabe? Porque eu nunca tinha ganhado dinheiro com o YouTube. Pô, tinha 16 para 17 anos, eu ia chegar lá no meu pai, compra um celular, uma câmera aqui de 2 mil reais. Não tinha como, entendeu? Fui fazendo, pô, podia ter dado muita desculpa mesmo, sério mesmo, assim, analisando, tinha tempo que eu não pensava nisso, cara, podia ter parado, não ter a melhor ferramenta, vou deixar pra começar na hora certa, não tem essa, né, tem que aproveitar a oportunidade mesmo. Cara, você bateu num ponto interessante, assim, eu tinha tudo para desistir, mas continuei. E você estava fazendo aí um tema, abordando um tema que era futebol, que você é apaixonado. É, Você acha que isso foi diferencial? Para você não ter desistido e continuado, você tá trabalhando ali com um assunto que você é apaixonado? sim, cara, faz diferença. E até os canais hoje que eu tenho, por exemplo, da Ark e tal, mesmo que não sejam de futebol, eu tento ir para um assunto que pelo menos eu gosto um pouco. Então, é algo que eu tenho um pouco mais de familiaridade, que eu teria interesse de parar para ouvir no meu dia a dia. Eu acho que isso para quem está começando é bacana, porque você, primeiro, tendo uma perspectiva de algo que você gosta, você consegue ter ideias próprias para você agregar. Um conteúdo autoral é excelente, no conteúdo dark você se diferencia, né? Para conteúdos adaptando aquela modelagem. Também em relação à capa um pouco mais autoral, não pedindo só pro whisky gerar a imagem para você, entendeu? Você colocando alguns elementos que você já conhece. Eu acho que isso ajuda demais. Você pelo menos ter o mínimo interesse naquele assunto. Cara, bom, isso é um padrão que eu vejo repetir entre os empresários, né? Você tem que gostar de alguma coisa ali, cara, algo que te move do tipo, cara, eu viraria a noite fazendo isso aqui e não reclamaria, né? Exatamente, ajuda demais. Acho que tá aí, você que tá nos assistindo aqui já pega um ponto aí, um ponto de extrema importância aí, se você quer ter longo prazo aí, né, no jogo do empreendedorismo. E aí, beleza, a gente tá falando lá de 19 e 18, né, você então tendo que passar agora sair a ter canal autoridade, por conta de um revés que teve no AdSense. E como é que então esse teu primeiro canal agora vira uma rede de 12 canais? Como é que isso evoluiu? Vamos conversar sobre essa rede de 12 canais aí, porque eu já fiquei impressionado quando você falou para mim isso no off. Eu falei, cara, é uma operação grande. Como é que ele estrutura isso, né? Como é que se transforma aí de um canal para uma rede de 12 canais? Como é que é isso? Vamos conversar mais. Boa. Então, surgiu, igual eu falei, esse primeiro, saindo desse ponto ali de futebol, esse canal chama Cruzeiro News, tá? Eu nem sei se vocês vão achar, porque o YouTube realmente colocou um Shadowban gigantesco nele, mas o YouTube lá em cima, né, só pesquisar youtube.com/Cruzeiro News, você vai achar. Esse foi Esse é o o primeiro. primeiro. Primeiro meu. E aí de lá, então fui fazendo, né, outros canais de futebol, chegar a ter 3 no total. Hoje eu tenho só 2 desses que eu faço, porque esse maior, né, esse Cruzeiro News de 50 mil, eu não apareço mais hoje, né? Então eu tirei ele da operação. E aí depois, quando começou a surgir o canal Dark, foi igual eu tava falando com o Guilherme aqui no off, né? Eu tava no olho do furacão. Então,
eu já tinha um conhecimento bacana de YouTube, eu já estava trabalhando com vários canais, já tinha ideias de outros tipos de nicho, tanto que nessa época eu até, desse canal aqui da plaquinha, foi um canal também de curiosidades, cara, tipo, de shorts. Nem é uma área que eu gosto, tá? Mas acabou que eu tava com um sócio, ele tinha vários shorts ali postados, e simplesmente a Virgínia que me deu essa plaquinha aqui, porque foi um monte de vídeo dela que viralizou, cara. Olha aí. Né? Tipo, um vídeo de, cara, 30 milhões de visualizações em shorts. Tipo, o canal tava com 60 mil inscritos num dia, no outro tava com 90, sabe? Tipo, loucura. E aí eu fui testando outros formatos. Nessa época nem era IA e tal, a gente só pegava uns trechos de cortes. E aí, esse foi o meu primeiro, basicamente, projeto totalmente dark, né? Realmente sem utilizar minha voz ou aparecendo em 2023, no início daquele ano. E aí, naquela época eu já tinha entrado pra Channels também, foi em junho de 23, tinha uma conversa com o Cassiano e tal, na mentoria e tal. E aí eu abri um pouco mais minha mente pra essa outra questão, né? De ir pro canal Dark naquela época. Eu até pensei que eu tinha chegado um pouco atrasado, eu sempre penso isso, né? Eu pensei, pô, será que 2023, esse negócio de canal Dark, será que já tem muitos canais grandes, a gente fica preso em alguns subnichos, né? Tipo, era muito de saúde na época, religião e tal, depois estoicismo. E aí eu fui vendo que tinha um outro mercado, às vezes em subnichos menores, para fugir um pouco dessa obviedade. Então foi isso que eu sempre foquei minha rede, tipo, em subnichos menores, realmente. Nunca fui o maior fã de canais de religião, de histórias emocionantes e tal, fugindo um pouco do clichê, até porque esses conteúdos conseguem ter uma barreira de entrada um pouco maior e não vai ter um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Você consegue agregar mais valor para quem tá te assistindo mesmo. E aí foi crescendo, cara, já chegar a ter, tipo assim, monetizados mesmo 11 canais. Igual eu falei, tem 12 hoje, só que 8 estão monetizados e os outros 4 estão em andamento para monetizar, entendeu? Então eu sempre fico assim, com essa média de canais monetizados. Já cheguei a ter 4, 5, quando eu perdi alguns, que a gente vai comentar mais à frente. E também já cheguei a ter 11 canais monetizados. E aí, nesses 11, tinha muita coisa variada, né? Mas eu sempre foquei em alguns de futebol que eu tinha mais familiaridade. Ia pro inglês, dark mesmo, espanhol dark, português dark. Então de 11, eram 7 de futebol e o restante espalhado, né, em vários outros subnichos. E isso tudo fazendo sozinho, tá? Tipo, eu e meu irmão me ajuda nos canais que eu apareço. O restante, cara, hoje em dia com IA, ferramentas, eu consigo fazer tudo sozinho. Eu não uso nenhuma ferramenta para automação em massa de vídeo, não tenho nenhum editor, porque eu uso uma estratégia de postar pouco nos canais. Eu posto em média 3 vezes na semana nos canais Darks, só. Então, numa segunda-feira, tipo, vamos colocar ali que eu demoro 1 hora por vídeo. Beleza, 6 horinhas eu já matei 2 canais pra semana, segunda-feira. Então, assim, na parte da manhã ali eu já consigo fazer os conteúdos. Segunda e terça, já consegui 4 canais Darks. De tarde eu gravo pros canais que eu apareço, na segunda e na terça. Já foi mais 2 canais que eu apareço. Então, 6 canais aí já de cara. E aí o restante na quarta, quinta e sexta, fica variado pros outros projetos. Entendi, cara, interessante. Eu tenho um amigo aqui, empresário também, dono de canais. Ele fala que também, cara, tem canal aqui. O cara ganha muita grana. Ele fala, tem canal aqui que é canal, ele chama de canal de baixa manutenção. É um vídeo por semana, um vídeo a cada 15 dias. Que já entendeu o jogo, né? Já sabe como é que funciona. Já sabe o que a galera quer. Então eu gosto muito desse termo, é canal de baixa manutenção, que de fato é o que você acaba. Você também tem esse pensamento aí, né? Tu falou três vídeos por semana. E eu vejo que é um modus operandi aí de quem já tem mais experiência no YouTube, né? Como se fosse aquele cara que, tipo, o jovem, ele é muito afobado. Tipo, o menininho vai muito afobado, quer beijar a menininha logo na festinha e tal. E aí o cara adulto, né, já com experiência, não, calma, tem que conversar, chamar pra sair, né, bater um papo legal, pega na mão, não é? É meio que vejo assim, a experiência, ela ganha, faz você não ser afobado aí. E a afobação, muitas vezes, ela acaba dando prejuízo, né? Você falou que teve canal perdeu uns canais. Você chegou a comentar aqui que teve. Você falou, vamos conversar mais pra frente, mas teve mais reveses aí, cara, em relação a canal no YouTube? Cara, teve. Assim, é porque acaba que a gente vai até esquecendo nesse meio do caminho todo. Tipo, os problemas que na época, tipo, deve ter tido outros problemas também em 2021, que na época eu fiquei desesperado, que hoje eu falo, eu sei que isso acontece, né? Principalmente queda de visualizações. Pô, esse sempre foi meu trabalho. Aí você pensa, tinha meses que dava 600 mil visualizações no canal, 500 mil, o RPM final do ano 2, né? $2, $3, voltava para janeiro, $1 aqui no Brasil. Putz, eu ficava desesperado, nunca tinha passado por isso. E aí, hoje em dia, eu já entendo muito mais essa questão da oscilação. E, cara, a vida, né, de que quem estiver fazendo qualquer coisa, cara, vai ter problema, entendeu? Então, você meio que ficar preparado que vai ter problema e que... Eu sempre gosto de pensar também que, cara, eu nem gosto de preocupar muito com algum fato, assim, nossa, vou perder minha noite de sono e tal, porque eu sei que uma hora eu vou conseguir resolver aquilo, entendeu? Então eu não fico me martirizando. Eu gosto de, quando eu tô trabalhando, e quando eu tô descansando, no meu final de semana, eu não fico preocupado com o trabalho. É engraçado, né? Tipo, esse tanto de canal e tal, cara, dá sábado, domingo, tem dia que eu termino quinta-feira de trabalhar, eu só abro meu computador na segunda-feira. Pronto, no final de semana eu só vejo as métricas, se o vídeo tá indo bem e tal. É isso.
Eu gosto daquilo que eu tô fazendo, então eu gosto de ir acompanhando. Mas eu não fico também colocando o trabalho na frente de tudo e madrugando noite e tal. Porque já tem fazer 8 anos de YouTube nesse ano. Primeiro, segundo ano é ano de cachorro mesmo. Agora, no longo prazo, essa é a vida que eu queria pra mim, entendeu? Trabalhar mesmo e saber que vai ter problemas, né, no futuro de tudo, né? De queda de visualizações, cair um canal. Pô, chegou um outro canal aqui, tá copiando minha capa, meu título, o que que eu faço e tal. Acaba que a gente tem que se preparar para não depender só de um canal também, né? Eu sempre gostei disso, de ter essa rede, justamente disso, porque nenhum deles me dá um AdSense, nossa, gigantesco. Tipo, 90% da minha operação vem de um canal. Não, eles são bem picados, né? 20% de um aqui, 15% de um aqui. Então isso daqui ajuda bastante. Boa, gostei da plenitude aí. Fim de semana, sábado, domingo, não pego nada. Já comenta aqui, ó, Gustavo pleníssimo. Pleníssimo no fim de semana. A cara do sucesso. Olha só, eu ainda quero saber um pouco mais dessa, como é que você trabalha nessa tua operação, porque já entendi que, vamos chamar aqui, que são canais de baixa manutenção, né? São poucos vídeos assim na semana, mas ainda assim, cara, 12 canais e só você e teu irmão, vocês não delegam nada, vocês fazem só vocês dois? Você vê? Porque meu irmão, ele me ajuda nos canais que eu apareço, né? Então hoje são menos da metade. Então, pô, os que eu apareço, ainda tem um outro dele que eu ajudo e tal, são 4. Então o restante são todos darks, né? Então os darks são somente eu, só eu mesmo. Meu irmão, ele me ajuda nos canais que eu apareço. O restante é tudo eu mesmo. E como são edições mais simples, eu não gosto de vídeos, por exemplo, de 50 minutos, 40 minutos. Então vídeos mais curtos, 10, 12, 15. E postando 3 vezes na semana, realmente, cara, quando você para pra pensar que às vezes você tá com um canal aí postando 2 vídeos por dia de 40 minutos, você para e pensa, nossa, pior que esse cara tá falando é verdade. Se eu tivesse um canal pra postar 3 vezes vídeo de 12 minutos, 11, eu conseguiria ter 3, 4, 5 começando agora, entendeu? Então é uma coisa que com o tempo eu fui pegando. Obviamente, né, questão de edição e tal, você vai se adaptando pra editar mais rápido, algumas ferramentas ajudam bastante. Só que assim, eu fico surpreso porque não precisa chegar naquele ponto de, pô, sair automatizando tudo e atirando em 1 milhão de canais pra ver se um dá certo, né? Eu realmente gosto de sempre começar um projeto por vez. Então, tipo, eu não gosto de começar, 3, 4 canais novos de uma rede aqui, vou ver qual que vai dar certo. Não, eu começo 1, 2. Recomendo sempre o pessoal começar com pouco, porque aí você primeiro tem mais tempo para analisar aquele canal. Então, nos canais no começo, né, eu sempre dava uma atenção principalmente para capa. Para mim, a capa é a coisa mais importante mesmo. E o subnicho, né, pegando subnichos menores, fugindo um pouco dessa obviedade. Eu gosto de ver como é que cada empresário que ele pensa, né? Você já é uma pessoa que prefere evitar, digamos assim, o mainstream, né? Os grandes nichões aí, você já, tua estratégia já é partir para nichos menos, como é que eu posso chamar? Menos concorridos? Não é menos conhecidos. Como é que é a palavra que você usa aí? Pois é, cara. Assim, uma coisa que eu até gosto de dar exemplo, né? Às vezes, até pra você. O pessoal fala muito, né? Nicho, micronicho. Eu nem gosto de colocar muito numa caixinha dessa, porque às vezes o cara tá achando que você tá falando de, pô, curiosidade de patinho na banheira, sabe? Não é tão pequeno assim. É até uma forma de você encontrar, por exemplo, um subnicho assim legal. É uma alternativa, né? Pô, você vai lá e vê um canal de curiosidade gigantesco. Você vê os vídeos mais em alta dele, enfim, vai ter 1 milhão de vídeos, né? Você pega, às vezes, vai ter um vídeo dele que foi muito bem. Então vamos colocar assim, um vídeo de jacaré. Jacaré, os maiores jacarés do mundo e tal. Cara, às vezes esse vídeo tem 30 milhões de visualizações, 20 milhões, 10, e um monte de canais tem milhões de views. Se você faz um canal voltado só pra curiosidade de jacaré, não daria certo? Curiosidade, brigas, enfim, daria pra você pensar nesse cenário. Ou, por exemplo, eu vi que tem uma tendência agora também de conteúdos mais de cidades. Um tempo atrás tem muitos, né, canais de geopolítica, de geografia, de economia e tal. Fala de vários estados, de vários países e tal. Aí foi começando a ter um subnicho. Um canal de economia que fala só de políticos, outros que fala só de países, do agronegócio dos países. Agora já está tendo uma tendência agora, alguns fazendo só de estados. Então, como que... Eu moro em Goiás, né? Apareceu para mim esse dia, como que Goiás tem a maior reserva de não sei o que, de terras raras do Brasil e tal. E um vídeo indo muito bem e tal. Eu fui ver o canal e ele falava isso, tipo, do Mato Grosso, o que o Mato Grosso tinha de vantagem, o que o Espírito Santo tinha de vantagem. Ou seja, o cara subnichou, ó, economia, foi para um lado assim mais de focado num país, falando da característica dos estados. E aí eu fui vendo vários outros exemplos, cara, de canais assim, tipo de, pô, cidades específicas, só de Curitiba, só de Goiânia, só, tipo, do México em específico. E são canais darks, tá? Eu pensei que era o cara andando na rua e tal. Ele pega alguns trechos, mas olha o tanto que a gente vai destrinchando, né, e chegando em pequenos subnichos com base em nenhum. Seja dessa curiosidade específica do crocodilo lá do jacaré, ou dessa questão específica de uma cidade. Você sai um pouco da obviedade. Nossa, o canal tá indo bem de curiosidade. Eu saio falando de tudo, né? De todos os assuntos, pega um em específico e tenta bater naquela tecla. Você sabe que tem um público ali, entendeu? Boa demais. E como é que como é que você chegou ao número de 12? Você falou que gosta de um por um, né? E aí, pelo menos no meu entendimento, você foi indo
daqui a pouco tem 3, depois daqui a pouco 4, aí deu certo um quinto, aí deu certo um sexto, e aí você chegou a 12. E desses 12, tem espaço para aumentar mais? Ou é o seu limite? Como é que é isso? Cara, eu acho que hoje, assim, já tá no limite mesmo, sabe? Tipo, eu não tenho interesse muito de expandir. Foi muito mais, então vamos colocar assim, quando eu tinha só os que eu aparecia, eu acho que eu estava com cinco canais, é isso. E depois comecei, né, a diminuir os canais que eu aparecia e aumentando em média de 2 em 2 os canais darks. Então, 2 canais monetizados, ia pro próximo. Às vezes eu comecei a delegar bastante conteúdo, tá? Tipo, 2023, 2024, eu tive editor e tudo mais. Então, tipo assim, eu até acho que eu sou mais produtivo sem editor, sem nada. Nunca deleguei thumb e fui aumentando sempre de 2 em 2. Então, igual eu falei, hoje monetizados eu tenho 8 e os outros 4 estão encaminhando para monetizar, né? Alguns pode ser que não dê certo, outros já estão bem perto de monetizar. Sempre gosto de ir de 2 em 2. E não é necessariamente o mesmo vídeo em 2 idiomas, é realmente 2 subnichos que eu vejo um potencial e começo. Outra coisa também que eu gosto, que me facilita ter esse tanto de canal. Eu sempre, no começo, eu já gostava disso, de às vezes ser meu próprio concorrente, entre aspas. Ou seja, eu fui para um subnicho diferente. Eu sei que tem só eu fazendo aquele tipo de conteúdo. Eu sei que daqui 4, 5 meses vai surgir um monte de canal do pessoal da Ark fazendo conteúdo naquela mesma pegada. Por que eu não faço um outro canal? Não Ctrl+C, Ctrl+V, mas parecido com esse tipo de assunto, mudando um pouco a capa, mudando, às vezes focando um assunto que eu vi que nesse meu canal foi bem, mas que às vezes o público não aceitou tão bem assim porque tá muito diferente, mas dentro do mesmo subnicho, entendeu? Então, por exemplo, vou colocar aqui de aquele que eu falei de exemplo de economia. Falei isso, por exemplo, eu tenho um canal falando de países. Eu vi que eu fiz um vídeo do Mato Grosso, foi muito bem. Então agora eu vou fazer só um vídeo de agro, um canal para competir com esse aqui. Esse aqui vai focar mais no país, Brasil, esse aqui nos estados, agro. Entendeu? Então meio que sou um competidor desse canal, consigo trazer esse público para esse. Na tela Genial, final, você. ajuda demais, coloca na mesma playlist, o cara cai num vídeo e assiste os dois. Você cria a tua própria concorrência. É, Você cria o jogo inteiro. é bacana. E tem um público muito grande, né? Acaba que você consegue ter uma concorrência leal ali e não cai a visualização do canal principal, entendeu? Não cai mesmo. Até ajuda a alimentar, porque, igual eu falei, né? Você cresce o público, né? Às vezes fica com uma mente de escassez, meu Deus, o pessoal vai descobrir meu subnicho e tal, e vai matar eles se surgir mais 2, 3 canais. Não vai. Às vezes até ajuda. Cara, bom demais. Vou te falar, esse pensamento aí é avançado, né? De operação e de estratégia. Eu lembro de grandes empresas fazem isso, né? A gente tem lá a Coca-Cola, ela é dona da parada toda, ela tem a Fanta, tem um Quat, sei lá, uma Antártica, né? Que são concorrentes, entre aspas, né? E eles são donos de tudo. E você é esse grande operador aí que é dono de tudo, inclusive dos concorrentes, aí você ganha dinheiro de todos os lados. É a opção, e é uma coisa também que a gente pode colocar como se fossem concorrentes, mas por categorias. Igual você falou o exemplo da Pepsi, né? Mas tem uma que é interessante, que é a Stellantis, que é uma montadora, né? Que tem várias marcas. Então, ela é dona da Fiat, ela é dona, por exemplo, do Jeep. Então, a Fiat e o Jeep, eles são competidores de fato? Depende. Cada um tem sua categoria. Às vezes um público mais alta renda, um público mais baixa renda. Eu acho que a Stellantis ainda deve ter outra marca, tipo de luxo, talvez uma Maserati, eu não sei agora. Mas tá vendo que tem uma escala? Talvez você pode pegar um público aqui mais de base, um conteúdo aqui mais avançado, e outro aqui intermediário, mais um topo de funil. Que até esses canais darks assim mais avançados, você pode vender um infoproduto aqui fácil, né? Caraca, aulas aqui, galera. Já comenta aqui, aulas, seminários e palestras aqui com o Gustavo. Esse teu pensamento, você já vem com ele desde o início ou foi uma coisa que foi aprendendo? Tipo, pra você ser o dono da mídia toda. Qual que você despertou depois ou tu já veio lá do início com essa sacada? Cara, eu acho que o que acontece? Eu sempre gostei Então, igual eu falei, né? Mais pra frente a gente pode tocar nesse ponto. Mas assim, eu sempre gostei de. Minha família tem supermercado e tal, né? Mercearia pequenininha. Eu sempre gostei daquelas marcas, vendo um monte de marcas, sabe? Eu lembro que na minha infância uma coisa que eu mais gostei que a gente tava em viagem e eu abri um caderno, cara, um livrinho assim, e tinha um monte de logo de empresa de carro, de Danoninho, de empresa da Johnson Johnson. Cara, aquilo lá me fascinou de um jeito. Aí o que eu comecei a pensar desde então? Eu sempre gostei de pensar como se fosse um conglomerado. Como que eu poderia ter necessariamente vários canais dentro daquele subnicho de futebol? E aí eu comecei a fazendo isso dentro do futebol, com meu irmão, entendeu? A gente saiu pegando vários times menores, assim, em questão de mídia, né? Tipo, pô, não vai ser só um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras. Vamos para times menores? Do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, do Sul também, que tem uma torcida grande, só que às vezes não tem essa mídia toda. Vamos. E a gente dominando meio que aquele segmento ali, é só nós, entendeu? Claro, tem a concorrência e tal, mas não tem problema. E desde aquela época eu já via como uma possibilidade de, pô, ser uma empresa de mídia, de fato, entendeu? E com os canais darks também não é diferente disso, porque ainda mais que eu não dependo da minha imagem, dá pra, obviamente, eu tentar, obviamente, né, com os darks eu não tento fazer tanto isso, mas eu tenho alguns canais que competem entre si dentro de um mesmo conglomerado, né, vamos colocar assim. E eu sempre pensei, né, dessa forma assim, até pra uma escala, né, é fácil, porque você já sabe o público, você já sabe a demanda, você consegue
no YouTube tendo, produzindo conteúdos para pegar, vamos colocar assim, 200 mil views de cada um daquele público mais no topo de funil, daquele público mais qualificado, daquele público que está mais interessado naquele assunto e depois nunca mais vai assistir o vídeo, você consegue segmentar aquilo. Cara, bom demais. Pensamento realmente de gente grande aí e com bastante experiência. Me fez lembrar, inclusive, você estava falando, o meu irmão mandou esses dias sobre a empresa Snickers de chocolate, aquele chocolate. Os caras são donos da Snickers, da Pedigree, da Whiskas, um conglomerado inteiro aí, né? Faturam aí por ano 50 bilhões de dólares por ano, ou seja, Nossa, é aí demais. entenderam o jogo, né? E aqui a gente está trazendo o mesmo pensamento, só que numa escala ainda menor, né? Não foram Isso. 500 bilhões, mas foi aí 500 mil, né? Meio milhão de reais aí. É isso, pô. 0,01% ali de um valor alto já é significante, né, para mudar a nossa realidade. É isso. E uma coisa até que você falou também é legal. Eu sempre gostei muito dessa questão de empresas, de ações e tal, porque quando você começa a ir a fundo nesses departamentos assim, você consegue ter uma visão mais clara. Então, por exemplo, aqui no Brasil é uma pena não ter mais divulgações, por exemplo, do UOL, que, por exemplo, o UOL, ele, cara, é uma empresa gigantesca e tal. Começou como realmente uma empresa de mídia, né, fazendo notícias e tal, como se fossem nossos canais, foi expandindo para assinaturas. Então, assina não sei o que, você consegue assistir. O AdSense dele é a coisa mais importante até hoje, ele tem mais acesso, ele só tem menos acesso hoje no Brasil do que o Google, loucura, né? O cara vai lá e pesquisa Google e já tá aqui. O UOL é gigantesco. E depois ele foi migrando para a área de pagamento. Tem um PagBank, fez IPO lá nos Estados Unidos quase, 35, 40 bilhões de reais. Olha aí, o cara que surgiu como uma plataforma de notícia. Foco até hoje no AdSense. Foi virando banco, foi virando outras infraestruturas. Tem um prédio gigantesco lá na Faria Lima. Então, assim, é uma pena que eles não têm, não é aberto em bolsa, então eles não divulgam esses dados. Mas quando você começa a entender um pouco mais desse jogo e tal, pode te parecer muito longe, né, pra gente, pra nossa perspectiva. Mas você consegue tirar algumas coisas ali de ideias, sabe, pro médio e longo prazo. Com certeza, é a famosa modelagem, né? Ué. Aprende com quem fez, está dando certo, traz para a tua realidade e vamos dali. Você comentou aí de criança gostar de ver revista, né, e de marcas. Você vem de uma família que é de empresários? Como é que é isso? Então, eu coloco principalmente meu pai, né? Meu pai e minha mãe, eles começou, antes de eu nascer, uma mercearia pequenininha e tal. Até hoje, né? Tem um supermercado deles, não é uma coisa gigantesca, mas um tamanho legal. Tipo assim, acho que deve ter uns 180 metros, 150 metros. Não, um supermercado gigante, mas tá legal, entendeu? Começou nessa forma. E aí, acaba que, como sempre tava ali dentro, né? Eu e meu irmão, ligado sempre em números e tal, em contas, você acaba sabendo muito o preço do dinheiro, né? Você consegue, uma coisa que você tem um lucro de 20 centavos, você dá mais valor ao dinheiro de fato. E isso foi bom também para eu entender o que eu não queria, porque realmente trabalha demais no supermercado, entendeu? Então, até vendo meus pais, o tanto que eles trabalharam, cara, você começa a pensar, pô, isso aqui é legal, mas será mesmo que compensa ficar 30 anos trabalhando tudo isso, entendeu? Até porque, né, eles investiram no conhecimento da gente, tem sempre uma perspectiva de você evoluir, né, de você ir para um próximo passo. E acabou que quando eu conheci o YouTube, trabalhar ali pela internet, eu vi que aquilo lá fazia mais sentido para mim do que o supermercado em si, porque eu gosto bastante e tal. Talvez no conceito de uma mercearia pequenininha e tal, mas acabou que fugiu bastante, porque eu gostei muito mais da escala do digital em si, né, do YouTube, mas do conglomerado inteiro que pode ser aqui, né, o marketing. Então, acabou que eu vim pra esse lado. E aí também, apesar da família assim nunca ter, nossa, um tio rico que sentou comigo e conversou e tal, foi mais meu pai que me ajudou nesse quesito. Minha avó também, minha avó parte de pai, a materna também sempre foi muito estudiosa e tal, então isso ajudou, né, ela é professora e tal, então assim, cresci em casa com vários livros, isso aí ajuda bastante. E a minha outra avó, ela era costureira e tal, tinha uma loja pequenininha de vender roupa, então já era aquele comerciante raiz, sabe? Já falava da importância de você juntar um dinheiro, não ser muito ostentador demais, sair gastando tudo. Eu acho que isso daí, cara, ajuda demais você ter essa base dentro de casa, sabe? Ajudou demais, demais mesmo. Boa, então é uma família de empreendedores, né? Pai Sim. comerciante e a sua avó também vendendo. Desculpa, sua avó tricoteira, não? Ela fazia roupa ali, vendia as que mandava o pessoal arrumar e tal. Meu avô também, ele fazia uns negócios de concreto, muito tempo atrás, fazia uns concretos assim, vendia pro pessoal montar casa. Então, sempre eles foram muito mais autônomos, podemos dizer assim, sabe? Meus tios também, já teve várias lojas, chegou a ter, tipo, 5 lojas no Tocantins, de roupa, quando eu era criança, sabe? Então, assim, ele já tava nesse jogo, minha madrinha também, vários anos também com uma loja de roupa e tal. Então, eu cresci, todo mundo ali da família, fazendo pequenas coisas. Não era grandes acertos, ninguém, meu Deus, virou o velho da van. Não, mas, cara, isso pra quem tá começando, ele já tem como exemplo, ouvindo isso, essas histórias, pô, ajudou demais, cara.
Pô, coisa boa, com certeza fez diferença, né. E houve um desejo aí, por exemplo, do seu pai, de você continuar o legado dele, você pegar agora e ficar na frente da empresa aí, e aí você decide ir para o YouTube, decide por não ficar à frente do mercado aí. Houve isso? Se houve, como é que foi aí? Então, eu vejo que isso daí acontece muito, cara, também, assim, nas famílias e tal. O que que acontece? Como não era um negócio muito grande, então acaba que é mais fácil de você abrir mão, entre aspas. Porque quando é uma empresa familiar que já tá, porra, lucrando 15 milhões por ano, 20 milhões, cara, eu imagino tanto que deve ser difícil, sabe? Você realmente tá condenado àquilo. Tipo, tem gente que fala, nossa, mas é bom a herdeiro e tal. Tá, mas o cara vai ter que trabalhar, vamos colocar, uma empresa de laticínio pro resto da vida. Você vai ter que fazer aquilo. Não era o cenário, porque o do supermercado meu pai também teve uma época que não tava indo muito bem, na época que eu comecei no YouTube em 2018, 2019. Então acabou que ele meio já falava, olha, isso aqui dá muito trabalho, tenta arrumar outra coisa pra vocês mesmo. Meu irmão, ele entende muito de supermercado. Mesmo trabalhando com o YouTube, eu falo pra ele, se jogar meu irmão no açaí, eu não dou um ano, ele já vira o gerente da operação, do açaí inteiro. Ele Caramba. entende demais de supermercado, demais, demais. Só que a gente foi vendo, e meu pai sempre falava, ó, isso aqui dá muito trabalho, minha mãe também já falava, ó, isso aqui também não é muito interessante, né, trabalha demais, não tem final de semana e tal, estuda, né, pra algum outro trabalho mais fácil e tal. E aí acabou que, quando eu descobri o YouTube, foi bacana, porque eles me deram um certo apoio, tipo, igual eu falei no começo. Ah, não fui aproveitador. Ah, pai, me dá um negócio aqui, senão eu não vou conseguir. Fui me virando. E eles viam esse esforço em mim, né? Então eles foram mais tranquilos na hora que eu pensei em não fazer faculdade. Tipo, a primeira vez que eu falei isso pra eles, eles não levou muito a sério, né? Tipo, tá, é só ano que vem o Enem e tal. Então, tava começando a ganhar um dinheiro. Só que, igual eu falo, eu poderia estar culpando eles também. Nossa, eles me deram apoio e tal, se não tivesse dado certo, né? Mas a gente tem que fazer por onde também. Então, eu nunca parei de estudar pro Enem, mesmo quando eu já estava ganhando, tipo, 2 salários mínimos, com 16, 17 anos, trabalhando com o YouTube. Então, eu não parei de ir pra escola, não parei de estudar. Eu tirava um tempo, porque dava tempo, pô. Eu estudava 2 horinhas, o resto eu trabalhava com o YouTube e ia pra escola. Dava tempo. E eu fui lá e passei nas faculdades, né? Tipo, realmente mostrei pra eles, olha, não é que eu tô apostando no YouTube aqui porque eu não consegui passar na federal e tudo mais. Não, eu só simplesmente acredito tanto no YouTube aqui que eu não quero fazer faculdade por agora, né? Falei pra eles na época que por agora não iria fazer. Porque eu acredito muito nesse mercado aqui que eu tô inserido, é pandemia, ano que vem, né, só que vai voltar às aulas. E eles entenderam super bem, tipo, falou, ah, beleza, né, continua aí. E aí, pô, eu lembro que passou um ano depois, esquece, eu já tava virando nômade já tava lá em São Paulo, no outro ano já fui pro Chile. Faculdade ficou de lado, né. Não que eu acho também que seja um negócio terrível, sabe, tipo, faculdade, mas tem que ir pra uma área que tenha demanda. Na época eu passei, né, eu tava por fazer as três, realmente administração, contabilidade ou economia, na UFG e na FURG, no Rio Grande do Sul. Bacana, eu sempre gostei dessa área. Só que às vezes você vai fazer uma faculdade só por pressão, não compensa, entendeu? Só tô com uma pressão, vou fazer arquitetura, sendo que eu nem gosto de arquitetura, sabe? Vou fazer marketing, hoje em dia tem isso, né? Tipo, marketing digital. Cara, calma um pouco, conversa com seus pais e tal. Tenta fazer às vezes um curso técnico mais rápido, né, algum assunto em específico. Eu tô vendo duas áreas muito boas assim pro pessoal às vezes que tá nesse meio termo, né? Que é engenharia de produção, cara. Tudo que envolve engenharia de produção e uma área mais de engenharia mecânica, sabe? Realmente é uma das faculdades que eu tenho meus amigos que eles saem, eles não ficam sem emprego. E salário bom, tipo, primeiro trabalho 7, 8 mil. Então, igual eu falo, não sou totalmente contra fazer faculdade, meu Deus, nunca faço e tal. Vai depender da sua perspectiva. Eu só peço duas coisas quando eu falo assim, né, com o pessoal que tá indo bem. A partir do momento que aquilo começar a dar certo, então se eu tivesse ficado no YouTube, ganhando meus primeiros salários e dedicando 4 horas àquilo, porque as outras horas eu ia estar em outro trabalho ou estudando, eu ia estar sacrificando meu futuro, entendeu? A partir do momento que começou a dar certo, você tem que ter a coragem de sair e focar só naquilo, entendeu? Porque tem muita gente que tenta ficar segurando os dois barcos aqui, né? Uma hora você racha no meio, cara. Você vai ter que escolher um. Já tá indo, cara. Pô, Deus já deu o sinal pra você que esse lado aqui tá dando certo. Vai, entendeu? E aí, no caso, é realmente ter a coragem, né? Carão de cara, encarar. Você passou por isso, né? Fez o vestibular aí, foi na época da pandemia, Foi. fez o vestibular, mas ainda aí começou a haver a pandemia, aí usou como desculpa, entre aspas, né? Não tinha muito o que fazer, não ia ter nada presencial, e aí os teus canais explodiram aí na pandemia, e aí você seguiu. A pandemia foi importante pra isso, assim, porque teve uma queda no começo, né? Mas aí depois, tipo, em agosto de 2020, cara, foi agosto até final de 2021, todo mundo tava muito em casa, porra, e eu tinha só os canais de futebol, nossa, dava muita visualização, muito mesmo. Eu ganhava basicamente o mesmo tanto que eu ganho de AdSense hoje naquela época. E pior que a inflação, né? 5 anos pra cá. Ó, pra você ver que loucura. Hoje, com 8 canais, você tá falando que com um canal você fazia o que você faz hoje com 8. Com 3. Porque naquela época estourou demais, entendeu? Todo mundo tava em casa. E é muito mais pelo RPM, cara. O RPM era muito alto. O Magalu, Uber, 99, iFood, tava todo mundo em casa, ó. Eles colocavam muito anúncio. Depois veio a crise ali um pouco em 2022, cortou bastante. Mas
porra, Black Friday de 2021 lá, eu lembro que dava R$ 400 por dia de AdSense, 600, 800, era absurdo quando o vídeo pegava muitas views, sabe? RPM Caceta! $3 no Brasil de futebol, gente, é muita coisa. Canal em português. De futebol, cara. Nem tinha bet na época, né? Tanto que tem uma aula minha com o Cassiano lá na Tienes ainda, que eu falo isso em 2020 eu acho que é 2022. Eu falo que o futebol ia aumentar o RPM porque as bets um dia iria aprovar aqui no Brasil. E foi o que aconteceu, entendeu? O RPM de futebol é bem mais alto hoje do que naquela época, porque as bets chegaram. Não é uma coisa que eu gosto, mas porra, tá dando dinheiro em cima da mesa, eu vou lá e pego. Quem entende, entende, né? Ele cravou aqui, profetizou, sabia o que estava falando e tá aí, virou realidade. Essa aula tá lá disponível no Gold, na nossa plataforma de aulas. Eu vou aproveitar aqui e fazer aqui a chamada pra galera que tá assistindo aqui o nosso episódio. Tá gostando do episódio? Comenta o que tá achando aqui. Gustavo tá trazendo só insight fera. Não vou falar palavrão aqui, a galera fica falando que eu falo palavrão. Só insight fera, e estamos na metade aqui do papo. Tem uns assuntos muito, muito valiosos. Eu quero entrar com ele aqui ainda, mas, cara, quer estar com a galera aí, ó, que cria tendência, que sabe o que tá fazendo, que fala, olha só, vai acontecer XYZ daqui a 2 anos, vai lá e acontece, irmão, o lugar é aqui, é a Channels. É a galera maneira do Recreio que você sempre quis fazer parte, agora tá tendo oportunidade. O link tá aqui no primeiro comentário fixado para você conhecer e para você também conversar com o nosso time aí, caso tenha alguma dúvida, quer tirar alguma objeção, cara, vem fazer parte aí da maior escola de monetização no YouTube do Brasil. E aí, chegando lá, fala que você veio pelo episódio do Gustavo, me manda um salve lá, @guidias, vai ser um prazer te responder, meu amigo, minha amiga, a galera bacana aí do Recreio. Agora, Gustavo, é o seguinte, isso aí, você tá falando aí da pandemia, beleza. Você disse também, você chegou a comentar aí sobre nômade digital, nomadismo digital. Você já viajou bastante, foi isso? Boa, foi isso mesmo, Guilherme. Eu lembro que na época tava surgindo esse conceito. Eu não, assim, eu acho que foi um dos primeiros mesmo que era de YouTube a virar nômade, de fato. Porque 2023 começou a ter um pessoal, que até são meus amigos e tal, conversei na época. Só que eu acho que eu fui um dos primeiros, porque ainda não existia YouTube Dark em 2022, quando eu virei. Então os YouTubers que eram nômade, geralmente era conteúdo de viagem, né? E eu não. Eu conheci um pessoal no meio do caminho aí, e era todo mundo de viagem. Eu não, era de futebol, né? Tipo, porra, eu e meu irmão e tal. E foi bacana, cara. A gente passou por muitos estados e aqui no Brasil, né? Pô, a gente morou em Curitiba, morou em Florianópolis, morou em Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo um bom tempo também. E aqui na América do Sul também, né? Pô, a gente passou, tipo, 2 meses em Buenos Aires, um mês em Rosário, na Argentina, tipo, cidade pequenininha, né? Cidade do Messi e tal. E foi interessante que nesse meio tempo que começou a revolução de conteúdo dark. Então eu já tava ficando de olho naquela época, sabe? Pra migrar os conteúdos e tal. Então, eu até falo, né? O frio foi melhor pra trabalhar. Foi muito isso. Argentina, o Chile, o Uruguai. Que eu comecei a ter essas ideias ali e, pô, aprender ferramenta de IA no começo e tal. Foi muito difícil. E aí, pô, sobre o nomadismo, né? Fiquei um bom tempo, sim. Fiquei quase 3 anos. Ficava 9 meses viajando. Ficava 3 meses em Goiânia, né? Que é a cidade que eu moro. Pra ver minha família, meus amigos. Natal, Ano Novo. A gente passou um bom tempo na Europa também. A gente ficou lá, igual eu falei aqui, porque a gente ficou na Hungria, Budapeste. Tipo, 45 dias na Europa, por aí. Um mês só em Budapeste, né? Porque de lá a gente tinha conexão, tipo, pra Eslováquia, era muito barato passagem, pra Áustria, pras outras capitais. E aí depois eu meio que cansei um pouco de nomadismo, eu queria ter meu canto, assim, e tudo mais, pra gravar os vídeos, pra até focar um pouco mais no trabalho. E aí hoje eu vejo mais nessa perspectiva. Não, acho que viajar é muito importante, só que é bom você ter um lugar para voltar. E aí eu tendo um lugar para eu ficar, tendo minha base aqui em Goiânia, perto dos meus pais, perto dos meus amigos, ainda viajando muitas vezes por ano, 4 vezes no ano, cara, tá ótimo, entendeu? Não precisa viver viajando necessariamente. Viajar a cada 3 meses, nossa, para mim eu já fico feliz demais. Sou muito grato mesmo. E na época, isso com o dinheiro que o YouTube te pagava, né? Na época, com os 3 canais, com 2 canais de futebol. 3 mesmo, eram os 3. Era isso, só tudo como nômade até o fim de 2023, só os canais que eu aparecia mesmo. O Dark começou a ficar mais relevante em 2024 aí, 2025 agora 2026, né? Que já ultrapassou os canais. Até o foco, né? Que eu dou atenção e tudo mais, é muito mais hoje pros canais Dark do que o que eu apareço. E foi engraçado, né? Ver essa revolução. Então, o que eu tava falando do Cruzeiro, né? Todo mundo me conhece por esse canal do Cruzeiro, que foi o primeiro, né? Meus amigos, minha família, muita gente do Cruzeiro também até hoje, né? Que eu tenho contato. E às vezes eu até fico pensando, nossa, cara, eu não tenho mais, tipo, o canal, sabe? Tipo, não faço mais conteúdo e ainda consigo me virar com isso, sabe? Tipo, até melhor. É engraçado, porque a gente acha que ou tá vivendo a sua melhor fase, ou se eu perder essa fonte de renda, acabou tudo, sabe que é só o começo, né? Olha o tanto que é engraçado isso. É mesmo, cara, altas reflexões. Tu falou do Cruzeiro aí, que a galera do Cruzeiro te conhece. Tu já falou com o que é jogador? Tu conhece o Ronaldo? O Ronaldo é dono do Cruzeiro, né?
O que acontece? Como eu sou de Goiânia, e acaba, é minha família é de Minas, aí eu trouxe esse lado Cruzeiro pra mim. E como, se eu fosse pra continuar realmente com o Cruzeiro, eu teria que morar em Minas, sabe, cara? Porque aí eu poderia estar mais perto e tal. Mas eu não tinha interesse de virar um jornalista. Eu sempre falei isso, eu sou muito mais ser o empresário do que ser necessariamente o apresentador. Mesmo que eu goste de comunicação, mas eu não queria, eu tinha que ir pra Minas se eu fosse pra fazer esse trabalho. Claro, eu já entrevistei alguns jogadores no meu canal e tal, já tirei foto com alguns quando eu fui no Mineirão e tal. Mas assim, é engraçado, o pessoal me reconhecia no estádio, né? Tipo, oh, tira uma foto comigo aqui, Gustavo e tal. Ficava, pô, como assim, né? Hoje em dia, às vezes acontece ainda, né? Mas com os outros times, né, que eu faço parte. Mas com a maioria dos projetos Darks, eu acho que eu até assustaria na rua se alguém me parasse, né? Boa, boa. O lado bom aí, né? De trabalhar com autoridade aí, conhece a galera, conhece o presidente do clube, o jogador. Você vai pegando contato. É engraçado, os jogadores também. Eu tinha uma página muito grande no Instagram também e tal. Aí era bom, às vezes tinha um jogador sendo especulado no Cruzeiro, aí o cara começava a me seguir, colocava um zoinho nos stories, e eu falava, caralho, como se eu tivesse influência, né? Caramba. Pra especular ele lá, entendeu? E era engraçado isso, o jogador me seguia, então. Eu tenho alguns jogadores da base mesmo, igual o Estevão, que tá lá no Chelsea hoje, ele me seguia no Instagram nessa minha página. O Vitor Roque, que hoje tá no Palmeiras, foi pro Barcelona, ele já mencionou nos stories várias vezes, lá no começo e tal. Então era engraçado isso do Olha só. futebol, que a gente pegava bem o jogador no começo, assim mesmo, o Maurício do Palmeiras, o Ederson, que hoje tá na Atalanta, deve ir pro Manchester United também, eu lembro dele, me seguia no Instagram, ó, um tempão atrás. Mas é uma área boa, eu gosto muito de futebol. O Estevão, eu lembro dele. Eu não sou muito assim ligado de futebol, minha família toda é Vasco. E eu sei que o Vasco tem muita rivalidade com o Cruzeiro, eu sei disso. Sim, sim. Mas eu não sou ligado em futebol assim, mas, por exemplo, quando o jogador ele desponta, não tem como tu não saber quem é, né? Eu lembro que o Estevão, pra mim, ele era do Palmeiras, ele foi do Cruzeiro, foi revelado no Cruzeiro. Foi do Cruzeiro bem no comecinho ali mesmo, eu lembro que eu já falava dele, acho que 2018, ali no começo do canal. E aí, depois que ele foi pro Palmeiras, em 2000, acho que 2020, 21. Eu lembro que eu tava na sala de aula e eu tava roteirizando um vídeo lá pra falar da saída do Estevão pro Palmeiras e tal. Eu já fiquei bem triste na época. Eu já sabia que. Todo mundo do Cruzeiro já sabia que ia ser um grande jogador, né? E eu lembro que quando ele foi vendido foi quase o valor que o Cruzeiro. Foi vendido a SAF do Cruzeiro, né? Ah, foi vendido por 600 milhões de Caramba. reais, 700. O Cruzeiro foi vendido por isso. E tava ruim, né? O Cruzeiro na época ainda. Ave Maria, foi difícil, cara. Mas assim, é igual eu falo, a melhor fase minha com o Edson desse time do Cruzeiro, desse canal, foi na época do time ruim. Então, às vezes, a gente consegue fazer o limão limonada mesmo, né? Rapaz, foi na pior época. Enquanto uns choram, outros vendem lenços, não é mesmo? Foi tipo isso. Mas eu olho pra trás e eu fico, nossa, mas era uma época muito ruim. Mas eu ganhei muito dinheiro. Tá bom, né? Com certeza, com certeza. Olha aí, amigo do Estevão no Chelsea. O cara se seguem aí no Instagram, troca um papo, coisa boa, coisa boa. O Ronaldo também, né? Que depois virou dono, ele foi revelado no Cruzeiro também, não foi? O Ronaldo Fenômeno? Foi. Ele era do Cruzeiro lá e tal. E do Ronaldo eu até tentei, assim, né, e tal. Às vezes trazer pro meu canal na época era relevante e tal. Igual eu falei, eles me seguiam muito lá na página do outro, né, de futebol e tal. Mas eu nunca consegui ter acesso ao pessoal realmente da diretoria e tal. Até porque eu não estava lá, né? Uma pena. Mas faz parte, né? Eu também não tinha muito esse interesse de ser jornalista. Uma pena, assim. Se o cara já tinha esse sangue no olho de querer ser, aí já tava tudo construído, né? O terreno, né? Mas eu realmente não tinha muita vontade, não. Não, claro, claro, vida que segue. E aí, na tua operação hoje, né? Quero só voltar a um ponto aqui que eu quero, agora, curiosidade minha. A gente conversou, você tem, 12 canais, também aquele pensamento de você ser o dono da mídia toda, então você mesmo queria tua própria concorrência. E você bateu na tecla de, você criar canais, né? Você abordar assuntos que você gosta, né? Minimamente você goste. E aí você, pelo que eu tô entendendo, desses 12 canais, tem uns que são de futebol, mas tem outros nichos que você trabalha, ou esses outros canais têm a ver com futebol, mas nem tanto, como se fossem os braços de um mesmo povo, assim, só que para áreas diferentes. Como é que é isso? Não, assim, é igual eu falei, eu coloco hoje metade de futebol e o restante varia bastante. Igual a gente tava começando, tem alguns canais de moda também e tal, tem alguns outros canais de curiosidades gerais também. E aí de futebol, é igual eu tava falando pra galera, dá pra você ter diferentes braços, pegando só um subnicho em si. Então, como eu tenho muita facilidade com o de futebol, eu nunca vou abrir mão dele, entendeu? Eu vou ter alguns outros projetos extras e tal. Mas até pegando dois ganchos aqui, né, que questão de venda de canais e tal, como que eu vendo esses projetos, eu faço bastante isso porque eu tenho muita facilidade com esses canais aqui de futebol. E também alguns outros, tipo, eu vejo que tem um canal de religião que tá indo em alta, de finanças. Eu tento modelar aquilo, explode, eu vendo, né? É uma opção. Então, pegando sobre essa questão de futebol, por exemplo, eu tava olhando aqui uma perspectiva. Eu já vi vários canais de fazendo. Você pode, aquela base ali, fazer um canal de notícia do Flamengo.
Beleza, você quer a primeira escala para quem tá muito iniciante, não é tão bom. Ah, um canal de notícia de um time menor, específico. Ah, notícia, vamos colocar assim, vamos pegar um time que tem uma torcida grande, do Vitória, por exemplo. Vitória lá do Bahia, beleza? O CSA já é uma segunda camada. Você pode fazer de futebol. Ah, eu não quero trabalhar com notícias. Beleza, você pode fazer um canal de futebol de curiosidades. Curiosidade de títulos, Não, você vai fazer um canal de curiosidade, por exemplo, mostrando a vida do jogador. Então, tem muitos canais disso. A vida de luxo do atacante do Flamengo, do Arrascaeta, do Gabigol. Você já é uma outra camada. O cara só faz vídeo disso. Pega umas fotos ali no Instagram, a casa dele, sai matéria na Globo, ele vai lá e faz. Tem uns canais que vai voltar mais pro lado financeiro. Então, o salário desse jogador em específico, o salário dos jogadores do Flamengo, o salário dos jogadores do Corinthians, maiores transferências da história desse time, ó, já é uma outra categoria. Eu vou postar tudo no mesmo canal? Não, dá para você ter 3 aqui. Notícia de um time, vida do jogador de luxo, terceiro, valores mesmo, finanças, vendas, salários, uma terceira categoria. Daria para pensar também em questão de, até hoje funciona, edição de melhores momentos e tal, eu não gosto, mas tem um pessoal que faz isso até hoje. Você pode focar, talvez, colocar um apresentador ali, gerando com IA, falando das notícias do clube, fugindo daquela primeira categoria, óbvio, finge como se fosse um programa esportivo, falando ali, pegando as notícias do dia. São muitas opções mesmo. Infinitas possibilidades. Deus abençoe o YouTube, não é mesmo? Pois é, nossa, coisa demais, cara. É verdade. Já comenta aqui, Deus abençoe o YouTube, esta plataforma aqui abençoada. Agora, você comentou sobre venda de canais aí, me já piscou a luzinha aqui de, opa, interessante aquele meme do Léo DiCaprio. Ops, ps, 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 para a TV, peraí. Vamos falar sobre isso. Como é que é? Venda de canais. Você falou, de repente eu vendo um canal aqui. Como é que é vender um canal, cara? Você já cria um canal pensando nisso? Você falou que é uma opção aí. Quero entender como é que seria essa opção, como é que se dá. Isso é um jogo mais avançado, né? Cara, é igual eu falo, não é uma coisa que você vai fazer com o seu primeiro canal, porque não compensa, né? Eu vou vender o canal que tá me dando dinheiro. Não é isso, né? Então a gente tem que voltar um pouco, porque o que acontece? Eu começo vendendo esses projetos primeiro, principalmente de canais que não estavam indo muito bem. Então, o canal já me deu muito dinheiro e tal, começou a dar R$ 200 por mês, 500, 600, eu vendo ele por 3 mil, 2 mil, 4 mil. Enfim, vai variar bastante, né? O nicho, o mercado e tal. E aí eu fui vendo que tem um bom potencial para isso. Primeiro, quando eu perdi uns canais do AdSense foi em maio de 2025. Foi a primeira vez que eu perdi alguns projetos. Eu fiquei muito marcado. Esse canal meu do Cruzeiro, ele não perdeu a monetização, mas ele era o mesmo e-mail do AdSense, e aí o AdSense, foi pro buraco, não dava pra eu colocar mais canais lá dentro. E aí eu tive que criar um novo AdSense, tive que configurar também a questão do IP, do proxy, pra ter uma simulação como se eu estivesse em outro país, porque o meu aqui do computador tava marcado, e criei um novo AdSense também para esses projetos novos. E aí que aconteceu duas coisas. Eu vi que dava para criar muito mais canais, eu tinha facilidade com subnichos, eu fiquei com receio de ter tipo 10, 15 canais monetizados no mesmo AdSense, porque eu vi que podia cair. E aí eu fiquei me pensando, falei, cara, e se eu, nesse AdSense aqui, nesse braço, eu tenho os canais mais estabilizados, que eu apareço, e os darks maiores, e nesse outro aqui eu testo mais projetos novos. Então, às vezes pego 3, 4 meses do AdSense desse canal, e vendo ele para um valor mais alto, os projetos novos e que eu vou vender tá nesse AdSense e o outro mais estável tá nesse aqui, para não afetar nenhum e nem outro. Nesse aqui eu testo por alguns outros mais arriscados, nesse aqui mais consolidados de fato. E aí eu fui vendo que tem um mercado bacana para isso, entendeu? Porque querendo ou não, eu acho que ainda esse mercado do YouTube tá só engatinhando, porque a gente tá dentro do mundo da IA. Tipo, quando o cara vai olhar lá de fora, olha o YouTube Dark e tal, a gente não é o YouTube ou produção só de mídia, a gente, querendo ou não, é uma empresa que usa IA. Ou seja, isso aí tá numa bolha gigante, né? Tá algo que existe de fato, mas o mercado tá muito saturado, tá muito inflacionado. E aí, tem umas empresas que tá disposta a pagar um valor muito alto para um canal. Igual eu falei aqui para você no começo do vídeo. Hoje, basicamente, metade da minha renda vem só da venda de canais. Então, tipo assim, uma parte importante do Ads e o restante de venda de canais mensais ali, entendeu? Não é algo que eu tenho interesse de vender todo mês. Eu espero aparecer uma boa proposta, eu analiso realmente se aquele subnicho eu quero continuar para sempre. Tem alguns canais que eu monetizo rapidamente e já pego 1, 2 meses de AdSense, né? Porque eu não sou besta, eu vou pegar um dinheiro ali do AdSense e vendo ele. Então, o canal tá dando 3 mil por mês, eu consigo vender ele por 10, entendeu? O cara consegue comprar aquele canal e continuar com ele. Quer dizer que esse canal é ruim, que ele vai cair? Não, é porque eu não tenho interesse de continuar com ele, vou ter mais tempo na minha operação e não fico com aquele tanto de canal no AdSense que eu já tive problema com isso, né, no passado. Então varia bastante a ideia, assim, de vender, de continuar. Eu já recebi proposta também, igual a gente tinha comentado, né? De vender os canais que eu apareço, tal, proposta boa, tipo 70 mil e tal. Não tive interesse porque eu tinha meu irmão de sócio, né? Então, mesmo não dando um dinheiro absurdo no canal, eu falei, cara, não faz sentido. Se fosse um Dark,
com certeza eu venderia. Então o Dark tem essa vantagem, né? Você consegue vender ele muito fácil. Bom, cara, bom demais. Você geralmente, uma curiosidade aqui agora, você vende naquelas plataformas já consagradas ou geralmente vende para sua rede de networking? Cara, agora tá sendo metade, metade. Realmente eu gosto de anunciar por lá e já tenho alguns contatos prontos ali que já tem interesse em comprar, entendeu? E eu fui vendo também várias coisas que acontecem, tipo, eu nunca gostava de falar pro pessoal, não, vai lá e compra um canal monetizado e tal. Não gosto, realmente nem recomendo pra você mudar o subnicho e tal. Só que tem um pessoal que tá tão esperto, acho que era indiano, cara, esse daí. Indiano e ucraniano, os caras são cabeça. Pô, o canal tinha acabado de monetizar, todo vídeo tava pegando 20 mil visualizações, 15 mil. E era em português esse. O cara trocou o idioma, foi pra inglês, mudou de subnicho e continuou entregando a mesma coisa no outro dia. Você acredita? Mudando o público tudinho. Eu acho que é porque o YouTube tava com uma confiança muito alta naquele canal. E eles pagam muito quando o canal é recém-monetizado. Já passou um mês, então pode trocar o AdSense. E todo vídeo tá indo bem. Aí o cara consegue, às vezes, mudar o público, a chavinha, e vai pra um RPM mais alto. E o YouTube continua entregando. Eu não sabia que isso era possível. Eu nem gosto de recomendar comprar canal monetizado pra mudar o subnicho, né? Mas nesse caso em específico, a gente vai vendo que tem cada um tem sua função dentro do YouTube, né? Tem gente que tem um conhecimento muito específico. E eu acho que isso daí é a chave, cara, pra você ter um resultado expressivo, sabe? Pô, eu nunca imaginei que poderia fazer isso e o canal continuar entregando para um público diferente, num idioma diferente. Loucura, cara. Boa, realmente aí, nível avançado de jogo. Você trouxe essa sua para essa sua operação, você trouxe esse braço aí de venda de canais, mas agora tem um tempo, você já desde o início já vinha com essa cabeça ou não? Não, eu até tinha interesse de talvez vender uns canais que eu aparecia para uma grande empresa ou algo assim, mas eu vi que dava muito trabalho, eu ia acabar virando CLT, porque eles iam comprar e assinar minha carteira, né? Eu tinha que ter obrigação, aí eu desanimei de vender os projetos que eu apareço, realmente não tem interesse. E aí, a questão dos canais que eu faço para vender e tal, eu só comecei isso, cara, basicamente de agosto pra cá, que eu comecei a ver isso com mais potencial mesmo. Porque antes, agosto de 2025, antes eu só vendi um ou outro quando o canal já estava em baixa. Então, até a gente estava conversando antes, né, de começar. Agora eu tenho uma perspectiva de talvez esses projetos que eu não abriria mão Dark, já monetizado há muito tempo, ele me dando uma receita boa, às vezes eu consigo vender ele por 12 vezes o lucro mensal, entendeu? Então, um canal bem estruturado, achar um comprador certo, você conseguir aumentar essas vendas ao invés de pegar 5 mil, 8 mil numa venda, desesperado para que pagar minhas contas, que não é o caso, né? Eu uso esse valor como um fluxo de caixa extra da sua empresa. Você pegar, conseguir uma venda de 30 mil, 20 mil, 40 mil, esse é meu próximo passo, que eu vejo que tem um potencial para existir, e obviamente aumentando esses braços aqui, né, dos canais consolidados aumentando o AdSense, e os projetos novos aumentando o AdSense, desses projetos novos escolhi um ou outro para vender. Cara, bom demais, tua operação interessante, está ficando bem robusta aí. No teu canal Autoridade lá, eles tipo, te propuseram 70 mil, foi isso na época? Foi isso e, assim, eu até pensei e tal, mas como era eu e meu irmão, e aí eu falei, cara, acho que não compensa, sabe? Porque quando você vai ver o valor final ali, e ainda eu não sei como que seria com esse novo sócio, teria muitas obrigações também que, às vezes a gente estava acostumado ali com uma rotina, iria mudar tudo, né? Tipo, às vezes eu teria que me dedicar mais a esse canal, sendo que eu já tinha outros projetos Dark, já tinha outros projetos que eu aparecia. Ah, cara, isso aqui não faz sentido não. Ou vende e abre mão totalmente, porque se ainda depender da minha imagem, aí eu já não teria interesse, sabe? Com certeza, você falou, acabar virando CLT de você mesmo, né? Ué, aí eu falei, não faz sentido, né, cara? Com certeza. Agora, Gustavo, pô, Nômade Digital, aí, rede de 12 canais, mais de 500 mil faturado, vendendo o canal aí também, ou seja, outras fontes de receita aí, além da AdSense. 7 anos de experiência. O que você projeta aí para agora 2026? A gente está no início do ano, né? O que você projeta aí na tua empresa de canais Dark para esse ano? Tem alguma meta que você queira específica que você já queira bater, que você já projeta? Como é que vai ser 2026 aí para você e teu irmão, né? Que são os dois sócios. Boa, excelente. Então, o meu interesse realmente esse ano é consolidar esse modelo, tanto de aproveitar os subnichos que eu tenho facilidade, encontrar pequenos projetos ali que vai me dar um bom retorno. E essa parte de venda de canais para mim é muito importante ainda, sabe? Como eu falei, obviamente vai ter muitas as oscilações durante o ano e tal, mas assim, esse mês de janeiro mesmo, contando somente a venda de canais e o AdSense, deu um pouco mais de 20 mil reais, acho. Foi isso. Considerando os impostos e tal, foi em torno disso. Obviamente, né, não é todo mês que vai dar isso, mas eu tenho interesse de meio que manter essa média de 20, 30 mil daqui pro final desse ano, entendeu? Só com os canais darks de fato. Então, acho que isso daí vai ajudar bastante, porque eu vejo que
que eu tenho um conhecimento que ainda ele não foi totalmente explorado, sabe? Eu acho que ainda tem muita coisa aí para ver, ainda dá para eu acertar um subnicho ali e ganhar um baita valor de um AdSense no mês, tipo 100 mil, 50 mil, 80 mil, eu sei que isso tá para acontecer, e uma grande venda também. Eu acho que eu quero estruturar isso e pensar em algum outro modelo nesse sentido, fugindo um pouco daquele clichê, né, de sair criando um monte de canal e tal, posta 30 vídeos por dia, muito mais uma estrutura, e quem sabe até trazer um pouco mais de gente para trabalhar comigo, né? Para ficar muito mais como estrategista de fato do que ter que ficar criando ainda os conteúdos. Eu acho que eu tô errando ainda, mas com o tempo, né? Ninguém é perfeito, a gente vai fazendo as coisas do jeito que dá. Boa, aprendizado sempre. Você falou, e partir para uma grande venda. O que seria hoje, no seu pensamento de hoje, uma grande venda aí, em valores? Cara, acho que pelo menos uns 50 mil, 80 mil, e com frequência, sabe? Tipo assim, um projeto eu vou vender por mês, um de 20 mil e outro maior, com um valor mais alto. Ou às vezes nem vender, né? Porque esse canal vindo da receita do AdSense, você consegue delegar toda a operação e fazer outros projetos menores para vender e continuar gerando dinheiro com o AdSense em si. Então eu vejo mais como talvez uma futura venda maior, mas essa seria exponencial. Eu prefiro ter pequenos projetos sendo vendidos com constância e projetos novos e os antigos mantendo aquela constância, 3 mil por canal, 4 mil por AdSense de canal, de 10 canais, de 5 canais, de 8 canais, e vendas exponenciais. Porque um grande valor em si não vai mudar a vida, mas todos os meses, pequenas vendas durante 5 anos, aí que vai, entendeu? Realmente, várias torneiras pingando, longo prazo, a diversificação, cara, é pensamento aí de quem é player grande, cara. Gostei, tô gostando muito do nosso papo aqui, eu poderia ficar contigo mais 2 horas aqui, porque realmente esse assunto aqui é interessante, né? A gente não estamos falando aqui de nicho tal, estratégia tal, não, estamos falando de, cara, estruturar aqui uma operação a longo prazo, que é uma operação grande, robusta, né? Validada, né? Blindada, principalmente, né? Que vai te gerar daqui a 1 ano, daqui a 18 meses, porra, 10x, 12x, né? Cara, muito bom demais. Com certeza eu saio daqui muito mais inteligente, mais inspirado e muito mais rico com o nosso papo aqui e as informações que eu venho anotando aqui. Agora, Gustavo, chegou aquela hora do episódio que eu gosto de fazer umas perguntas bate e volta, tipo, pensa rápido e responde, não tem certo e errado. Aceita? Aceito, bora lá. Bora lá. Primeira pergunta é: dinheiro traz felicidade? É só sim ou não, ou posso discutir um pouco sobre isso? Pode, fica à vontade. Cara, eu diria que sim, viu? Diria que te dá uma paz a mais de espírito, até para você conseguir ter uma relação melhor com quem você ama. Diria que sim. Não no sentido de, mais dinheiro, mais feliz, mas ele ajuda sim. Ele te deixa mais feliz com quem você ama, de fato. Isso que é importante. Boa demais. Me fala um hábito aí essencial para o sucesso. Cara, hábito essencial. Eu diria que cara, é a constância. A constância de você fazer aquilo todos os dias. Até meio que maçante, mas você fazer alguma coisa todos os dias e vendo que aquilo tem um potencial, né? Você saber também a hora certa de parar, mas você tem que ter uma persistência, cara. Senão realmente não tem como. Isso é verdade demais. Não tem como esse ir pra lugar nenhum. E me fala um hábito que afunda negócio. Ixi, cara, gastar mais do que ganha. Você pode, cara, pode ser Boa. tudo, porque quando sua vida pessoal mesmo, financeira não tá bom, a sua empresa não consegue acompanhar, né? Você não vai ter dinheiro para investir mais na operação, você não vai ter cabeça, né, para preocupado com questão de contas e tudo mais. Às vezes o cara gasta demais da vida pessoal, ou se alavanca demais, ixi, isso daí você não consegue ter paz, cara. Para o nosso trabalho aqui no YouTube, que não é criatividade, né? Atrapalha muito. Boa. Lado bom de trabalhar com sócio. Cara, eu diria que é alguém de confiança mesmo. Tipo, você consegue ter alguém de confiança quando você estiver doente, quando você estiver precisando de uma ideia, quando você estiver meio pra baixo. Muita gente às vezes coloca também, não, arrume sócio, amigo, família e tal. Beleza, a maioria dos fracassos são assim, mas o sucesso também. Então, eu tive meu irmão gêmeo, né, como sócio e tal. Cara, isso aí me ajudou demais. Porque não é duas mentes, né, pensa melhor do que uma. Ainda mais sendo gêmeos, então... Boa. E o lado ruim de trabalhar com sócio? É igual essa questão que eu falei, né? A questão, às vezes, de uma ideia nova, uma venda, né? De um projeto. Se fosse eu sozinho, né? Aí é muito egoísta. Mas, se fosse eu sozinho, eu teria vendido e tal. Então tem essa questão aí. Às vezes você sozinho também. Nas outras partes eu nunca busquei muito sócio e tal. Às vezes alguém de fora. Só confiei no meu irmão mesmo. Porque é difícil, cara. Você trazer alguém ali que não é da sua confiança, vai querer trabalhar menos e tal. Aí você arruma problema pra você. Boa. Me fala um grande erro do empresário que você vê hoje em dia. Não investir no próprio negócio. Não reinvestir o dinheiro, sabe? Pode ser em marketing, pode ser em infraestrutura, trazer gente, que é uma coisa que eu tô errando, mas o meu negócio faz sentido, mas tem que reinvestir, cara. Você deixar, se você tá estagnado, se você não tá crescendo, você tá regredindo, né? Boa demais, boa demais. Qual foi a decisão que mais te fez crescer até hoje? Cara, é engraçado. Eu diria que
ir morar sozinho e viajar, morar em outro país e conhecer outra cultura realmente muito cedo, sabe? Eu acho que isso daí, pô, me ajuda demais. Questão de viagem, você sair um pouco da sua bolha. Ir morar sozinho, ir testar um projeto novo, botar a cara no YouTube com 16 anos, 17 anos, tipo, isso daí, cara, ajuda a crescer demais. Boa. E a decisão que até hoje mais te machucou? Cara, olha, parece até clichê, mas eu não tenho, você acredita? Eu não tenho. Tipo assim, igual eu falo, não é uma coisa que, nunca deu nada de errado. Mas eu levo tudo isso meio que na esportiva e eu sei que foi importante pra eu chegar até aqui, entendeu? Porque é muito fácil a gente olhar pra trás e falar, nossa, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter feito isso. Sendo que, pô, no final das contas deu tudo certo, sabe? Eu tô bem e tudo mais. Eu gosto de ver a vida um pouco mais com uma perspectiva que o que aconteceu, né? Foi importante pra mim chegar nesse ponto. E às vezes nem não me vitimizar demais também, porque às vezes nem tem motivo pra isso. Hoje em dia a internet é muito isso, né? Nossa, eu passei muita dificuldade e tal. Pô, aqui no Brasil ainda tem essa cultura de querer contar muito sofrimento, que é legal você, às vezes faz parte da sua história. Isso você tem que contar. Mas não colocar aquilo como um fator primordial ou ficar se martirizando isso pelo resto da vida, né? Você cresce muito amargurado. É verdade. Você já ganhou dinheiro com algo que você hoje não faria mais? Ah, sim, ganhei. Eu ganhei porque eu tinha patrocínio com algumas casas de aposta, entendeu? Só que eu era o Robin Hood brasileiro, porque eu pegava um valor muito alto e não entregava para as casas. Ué, tava numa bolha gigantesca, eu te ofereço 3 mil, 5 mil. Pô, cara, eu lembro que, pô, tinha um retorno muito baixo para eles em si, sabe? Então, como eu tinha um público pequeno, fechava com, cara, um monte de casa de aposta e tal. No Instagram, às vezes nem aparecia. Tinha muitas páginas também no Instagram e tal. E aí, tipo, hoje eu não faria mais, sabe? Tipo, não faz muito sentido, esse mercado meio que morreu. Mas eu fico bem tranquilo com isso, porque, igual eu falei, eu acho que eu fui meio que o Robin Hood, porque eu pegava uns valores altos e as empresas não tinham um retorno gigantesco. Não era que, não, alguém perdeu 6 mil reais. Nunca aconteceu. Graças a Deus. Então, tipo, as empresas fechavam comigo um mês, no outro dia vinha outra e tal, sabe? Tipo, eu falo isso sem remorso nenhum, porque essas empresas faziam mal, né, pras pessoas. Mas eu não tava na posição de recusar, cara. Não tinha como. Tava começando e tal, 2021, 22, 23. Aí depois eu parei com isso. Falei, não quero mais casa de aposta, não. Gostei do Robin Hood. Comenta aqui, Robin Hood da Bet. Robin Hood das bets aí. E eu nunca gostei desse mercado e tal, sabe? Porra, é uma coisa que não combina comigo, mas eu tava no meio do futebol. E, cara, se eu não aceitar esse dinheiro, os caras vão encher meu anúncio de vídeo, o time é patrocinado por bet, o jogador recebe dinheiro de bet, e eu vou ficar sendo puritano aqui? Não tem como, né? Sim, sim, claro, claro. Cara, me fala uma verdade aí polêmica sobre o mercado digital. Cara, deixa eu ver. Cara, eu acho que assim, a única questão que eu vejo que o pessoal bate muito na tecla, eu não acho que todo mundo dá pra sair ganhando muito dinheiro rápido. Tipo, eu acho que você tem que ter um prazo de maturação. Cada um vem com um background diferente, né? Às vezes você já vem de um trabalhando numa empresa muito grande, isso vai te ajudar para trabalhar num projeto. Eu acho que cada um vem de um passado que vai te agregar em algo ou te prejudicar em outro. Então, por exemplo, às vezes vai ter alguém que vai ganhar dinheiro em 6 meses, em 4 meses, mas pode ser alguém que, pô, igual entra na Channels, aprende muita coisa, só que nunca vai colocar aquilo em prática, porque às vezes não se sente confiável. Mas daqui 2, 3 anos, um projeto que ela vai fazer, ela vai utilizar aquele conhecimento para algo específico. Então, todo conhecimento, na minha opinião, foi válido em todos os mercados que eu já passei até hoje também, desde criação de site, desde páginas no Instagram, aparecendo no YouTube, YouTube Dark, todos os conteúdos que eu investi, eu vejo que no final das contas valeu muito a pena para mim para formar quem eu sou hoje. Mas mesmo no primeiro mês você não tendo um grande resultado e tal, eu acho que isso vai muito mais de onde você está se partindo. Não é todo mundo que está indo do mesmo lugar, para um ponto, sabe? Não é do ponto A, todo mundo está aqui pro ponto A1, A2 e tal. Não, às vezes tem gente que está no menos D, tem que ir até no A, não é a mesma trajetória, não é justo, tanto questão de conhecimento, de dia a dia, e eu acho que às vezes tem gente que leva mais tempo mesmo. Então essa questão da persistência, né, para você chegar num lugar, e sabendo que tudo que você está aprendendo hoje você pode utilizar aquilo no futuro, eu acho que é interessante. Tem muita gente que sai prometendo muito, né, rios e fundos e tal, e eu acho que não faz sentido. Cada um vem de um lugar diferente, pode ser que alguém acerte, mas a tendência é que não. Independente do mercado, né? Independente do mercado. Ainda mais o marketing digital, né, que o pessoal antes até saturou, né, disso. Venda com afiliado, não sei o que, tráfego pago e tal, você vai virar o novo, não vou falar o nome de uma personalidade gigante, mas, porra, um novo cara ganhando 10 milhões por mês. Hoje em dia a gente prefere ter um papo mais aberto, né, sobre dinheiro. Eu acho que o marketing está mudando muito e espero a gente fazer parte, né, dessa revolução também. Sim, com certeza, já estamos fazendo. Agora, eu acredito que todo mundo tem um valor do dane-se, é o valor do foda-se. Eu acredito que todo mundo tem um valor que, porra, tá aí com esse valor, recebeu aí, veio de lucro, né, sem imposto, caiu na PF aí,
Que é o dinheiro que, cara, não preciso me preocupar com mais nada, não vou mais ficar fazendo reunião que eu não quero, não vou mais fazer aqui, às vezes, uma parte chata aqui da operação. Eu acredito que todo ser humano tem aí esse dinheiro do foda-se. Qual é o seu valor do foda-se? Cara, eu falo que até um valor mais baixo, eu diria que assim, por volta de uns 2 milhões de reais. E é engraçado por quê? Porque pra mim, se eu recebesse esses 2 milhões hoje, cara, eu acho que eu iria mudar pouca coisa do que eu faço hoje, porque eu já tô fazendo algo que eu tenho muito interesse. Porque eu sempre fui investindo boa parte do dinheiro que eu recebi e tal, então tem um custo de vida muito baixo. Tipo, se eu quisesse aposentar, entre aspas, hoje eu conseguiria, porque o valor que eu gasto é o que eu recebo, né, de valorização, dividendos, as ações, fundo imobiliário, os bitcoins que valoriza. Só que, obviamente, né, não tem como você manter isso por longo prazo, pra você investir mais. Então eu já tenho uma consciência que, tipo, olha, eu não vou ficar fazendo coisa que eu não tô muito afim só para ganhar mais e mais dinheiro. Eu tenho interesse em chegar num ponto, mas eu desde muito cedo eu observei isso, cara, não tem como parar de trabalhar. A gente vai ter que arrumar alguma outra coisa que a gente goste para, igual você falou, mesmo que tira a parte chata, mas a gente tem que ter alguma coisa para ficar pensando ou um propósito mesmo. Aí você começa a ficar mais filosófico, né? Um projeto maior e tal, de ajudar as pessoas. É isso que acontece. Então tem um número mágico que é bom, o próprio segurança para sua família e tal, para você poder ajudar os outros também. Só que é sempre bom, cara, você realmente fazer aquilo que você ama, porque você nunca vai largar de fato aquilo, entendeu? Senão a cabeça para, né? Ah, tem a música do Raul Seixas, né? Que fala, senão a cabeça para. É de jeito. Aquela música do Tente Outra Vez. Sabe? Tipo, às vezes tem gente que coloca um valor, tipo, 100 milhões, 200 milhões, tal. Cara, eu piro um passo de cada vez, entendeu? Então, tipo, desde o começo, quando eu tava ganhando 2 mil por mês, o meu foco era ganhar 4, 5, e não 40, 60. Um passo de cada vez, entendeu? Uma hora vai chegar lá. Então, quando eu chegar nos 2 milhões, o foco vai ser 4, 6. O ser humano é assim, se a gente não tiver uma cenoura pra correr, não que isso seja bom ou ruim, mas eu já vi que funciona desse jeito, então vamos atrás, né? Pelo menos a gente tem um propósito. Boa. E aí, cara, nada esconde a tua raiz mineira, né? Vai de pouquinho em pouquinho, pela beiradinha, vai indo. Coisa boa. Você falou, nessa resposta você comentou, né? Você tem, então, um investimento aí em ações, fundo imobiliário, renda fixa, tem? Gosto bastante, sempre gostei muito e é uma coisa que também a gente pensando pro longo prazo, né, faz muito sentido. É uma forma que o investimento no exterior também e tal, mesmo que seja no começo, né, com valores pequenininhos, é um mercado bacana pra gente ter uma segurança, né? Enquanto a gente está empreendendo aqui, a oscilação é muito grande de finanças, de receita e tal. É bom a gente ter uma segurança maior. Boa, também gosto desse papo. Renderia aqui mais 1 hora só de a gente falar sobre isso aqui, que é realmente um papo muito bom, muito bom. E o que separa quem chega longe de quem fica pelo caminho? Cara, olha, eu tenho. É igual você falou aquela outra parte, né? De uma visão mais polêmica e tal. Eu diria que tem duas coisas, que é o, obviamente, a persistência. Porque isso daqui parece ser muito óbvio, mas não é. E um pouco de sorte, entendeu? Você tem que ter um pouco de sorte, você pode criar a sua própria sorte. Você tá no lugar certo, na hora certa e tal. É acertar o time de postar aquele vídeo, de criar aquele canal. Então eu diria que é essas duas coisas. Primeiro, você não desistir, porque nesse passado eu poderia ter desistido muitos fatores. Tive um pouco de sorte de estar na hora certa, de ter começado no momento certo, de ter continuado, porque isso é uma sorte também, cara. Quando você tá ali pensando se você vai continuar ou não, um sim ou não, cara, na sua mente vem muito rápido. Então eu coloco muito isso. Você tem uma fé maior realmente em Deus, né? Isso aí me ajudou bastante. E é isso, cara. Persistência, disciplina e um pouquinho de sorte. Ela tem que vir uma hora. E ela vai vir se você estiver fazendo a coisa certa. Boa, muito bom. Eu tive um professor uma vez que ele falava: a sorte acompanha os audazes, né? Os corajosos, quem vai lá e faz. Exatamente. Acabou de falar a mesma coisa aqui. Então, aí, mais um padrão de pessoas de sucesso. Muito bom, meu amigo. É só, para finalizar com chave de ouro aqui esse nosso episódio, já agradecendo a tua disponibilidade, agradecendo aqui o transbordo que você trouxe pra gente. Pô, muito insight maneiro aqui. Galera que ficou até aqui com a gente, viu aí que o papo agora aqui é outro nível, o jogo aí muito mais avançado aí, né? Espero que tenha sido de muito valor para quem ficou com a gente até aqui. Com certeza foi um episódio que vai virar muita chavinha aqui, então já fico muito animado de ter tido essa oportunidade de conversar com você e de ter aprendido com você, meu amigo Gustavo. E agora eu quero que você deixe uma mensagem final aí para os nossos futuros, né, já atuais empreendedores, futuros empresários de sucesso aí que ficaram com a gente aqui até o final. O que você falaria para essa galera? Boa. Então, até a gente tinha comentado sobre isso. Eu gosto até de passar uma mensagem positiva, mas eu queria só mais tocar em dois assuntos que eu acho muito importante, principalmente para quem está começando, às vezes você já está mais avançado, que é você não ir muito atrás,
da sua validação do seu projeto. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho uma ideia aqui, a gente que tá no YouTube Dark, cara, é muito aleatório. Não tem como você chegar pra sua mãe, pro seu melhor amigo e falar, tô a fim de criar um canal aqui falando sobre Chapéu Rosa, igual tá aí no cenário seu. Não, vou fazer esse canal porque esse canal aqui que eu vi em espanhol tá entregando bem, eu vou fazer um canal em romeno de jeito, vou usar uma IA, tudo mais. Cara, não tenta ter uma validação do projeto. Isso daqui pode ser para tudo, né? Tem interesse de abrir um supermercado, uma padaria e tal. De pessoas que ainda não conhecem aquela área. Eles não vão falar por maldade, isso daqui é diferente, acho que não vai dar certo. É porque às vezes a pessoa só não tem um conhecimento daquilo. Às vezes você fica brigando com pessoas próximas a você por não ter acreditado na sua ideia, sendo que em primeiro lugar nem você acreditou nela, né? Porque você não colocou em prática. Então coloque em prática primeiro aquilo para depois sair contando para as pessoas, sabe? Eu lembro que quando eu comecei no YouTube, eu só fui avisar pro meu pai, pra minha mãe, que eu já tinha uns $1.000 para receber. Eu falei, olha, eu preciso de um nome de alguém para receber, que eu tenho 17 anos. Se eu tivesse contado, olha, mãe, eu vou fazer esse projeto e vai dar certo, não sei o que, é legal, mas é muito mais importante a ação para depois você ir atrás da validação e que vai virar até um incentivo, né, uma motivação a mais para você quando você compartilhar com seus amigos, com sua família. Isso daí, e tem outra coisa também, que eu considero que, igual, às vezes você que está estudando, você que tem também um outro trabalho, e quer começar numa área nova, estudar YouTube, qualquer coisa, estudar IA, estudar programação, cara, empreenda no seu tempo livre. Então, por exemplo, às vezes você vai trabalhar ali das 8 às 6, até 7 horas, cheguei tarde em casa. Tira 2 horas por dia, de segunda a quinta, final de semana, e empreende nesse tempo livre. Porque nessas 2 horas, 3 horas, às vezes você já consegue ter essa primeira renda sua com o YouTube, por exemplo, a gente aqui focando no YouTube. Já consegue ganhar seus primeiros 5 mil, 8 mil, 10 mil que seja, trabalhando só no tempo livre. E aí, junta muito com aquela coisa que eu falei no meio do podcast aqui, né? Quando começar a dar certo também, aí que você queima os barcos. Não é uma coisa que, nossa, vou desistir de tudo, vou pedir rescisão do emprego, tem um mês para fazer dar certo. E raramente vai dar certo assim, entendeu? Tem até um livro bacana que chama Fora de Série, acho que é Michael Glad ou alguma coisa assim. Que ele fala isso, que os maiores empreendedores também, até do Vale do Silício e tal, eles criaram boa parte das empresas enquanto eles estavam trabalhando tipo no Google, na Microsoft, na Meta, no tempo livre deles, entendeu? Então, adaptando isso para sua realidade, você consegue trazer muita coisa boa. Boa, cara, que demais aí. Finalizando aí o nosso papo com chave de ouro. Agradecer o Gustavo aqui. Agradecer você também, né, que ficou com a gente aqui até o final. Vou fazer de novo o convite aqui, o link no comentário fixado para você conhecer e fazer parte da Channels, a maior escola de monetização no YouTube do Brasil. O Gustavo aí já caminhou com a gente, aí tem aula do Gustavo lá na plataforma também. Você vê aí, a Channels aí é a ponta de lança do canal Dark. Não tem como você falar sobre canal Dark e você não falar de Channels, né? A maior escola de monetização no YouTube do Brasil, da América Latina também e em breve a do mundo. Falta um pouquinho para a gente passar o player número 1. Daqui a pouco também vai ser muito bacana fazer esse anúncio. Gustavo, eu quero te agradecer muito por você estar aqui comigo hoje, beleza? Eu que agradeço, Guilherme, o pessoal da Channels aí por ter convidado, todo mundo, né, que assistiu até aqui. Um abraço e espero ter conseguido agregar aqui nesse bate-papo. Com certeza. E ó, fique com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.